Bom dia para todos, todas, e eu gostaria de dar boas-vindas à professora Maria de Lourdes, que estará nos apresentando um tema tão importante, né? Da juventude, comportamento. Bem-vinda, professora. A Together Obrigada. for Peace se sente honrada com a sua presença. Lhe passo o microfone. A honra é minha, né? Eu acompanho o trabalho da Together for Peace desde o início, né? Essa modalidade online com o Happy Hour é uma participação nova para mim, mas já acabei de saber que é antiga aqui do movimento, então um prazer estar aqui participando dessa evolução também, né? Da própria Together for Peace. E nesse tema, né, que é a juventude e basicamente inserida num processo de construção desse conceito que é a paz, né? Um conceito importante nos ODS, né? Então, muito prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou psicóloga de formação, fiz mestrado na área de ecologia e o doutorado em responsabilidade social. Então, mestrado na UFRJ, doutorado na UERJ, e fiz também, devido à minha formação, que é psicologia, na PUC eu fiz a clínica, né? Então, é uma abrangência enorme, né? Mas, na verdade, o que me conecta com todos esses títulos é a questão do humano, né? Da relação com o sujeito humano na contemporaneidade. Então, por conta dessa minha experiência e dessas temáticas, é que eu queria conduzir hoje o trabalho, de falar um pouquinho sobre a juventude. Na verdade, eu queria trazer algumas reflexões, citar um pouco do panorama sobre a juventude enquanto construção social e pensar nessa juventude na atualidade. Então, óbvio que é um tema extremamente extenso, que a gente pode se desdobrar, cada um dos tópicos que eu vou trazer poderiam ser muitas outras falas, mas eu vou tentar ser sintética aqui nos 50 minutos, né? E eu pensei em apresentar agora um PowerPoint para vocês irem acompanhando em termos gráficos, né? Esse processo. E no final, se a gente conseguir, eu vou fazer umas duas questões para a gente conversar um pouquinho, se for possível. Bom, Ok. posso começar a separar Pode? aqui? Sim, sim. Pronto. Perfeito. Pronto. Então, só me organizando. O título que a gente acabou considerando importante para fazer a reflexão é essa lógica de que a gente vive num contexto que ele é sempre associado com a imprecisão, com a incerteza. E pensando nisso, nessa incerteza que a gente tem atualmente, se é que um dia a gente teve alguma certeza, hoje isso está dado como algo que é uma condição da atualidade, né? Então, é um pouco mais uma provocação de pensar como é que isso impacta a juventude, quais são os rumos que isso cria nessa temática, né? Então, foi esse o tema que eu pensei em conversar com vocês. Então, basicamente, a ideia inicial é que a gente tem que entender o conceito de juventude como um processo em construção, né? Então, a juventude é algo que, ao longo da história, sempre existiu, obviamente, mas foi se modificando de acordo com o processo histórico. Aqui nessa figura, a gente tem uma evolução humana, né? Onde você começa como bebê, criança, jovem, adulto, aqui do outro lado vai chegando à fase mais idosa, né? Que inclusive agora também temos uma outra classificação que é a terceira idade, né? Então, o que a gente tem com isso? A gente tem realmente
uma confirmação de que, desde a antiguidade, principalmente, aliás, desde os gregos, principalmente com Sócrates, a gente faz classificações. A parte do desenvolvimento, ela é classificada em etapas desse desenvolvimento humano, né? Então, a juventude é uma das etapas desse processo. E se a gente for olhar historicamente, a gente vai ver que isso foi submetido, numa linha temporal, a uma tendência, né? Então, a gente tem, na antiguidade, a passagem da criança para o adulto muito marcada pelos ritos de passagem. Então, se a gente olha as sociedades que se organizaram inicialmente em torno desse desenvolvimento humano, a gente vai perceber algumas diferenças entre tribos, entre culturas, mas sempre um rito de passagem. Então, a antiguidade ela é marcada basicamente por a obrigatoriedade do jovem ele atravessar determinados desafios considerados como importantes numa determinada cultura, numa determinada região, e esse rito de passagem é que vai simbolizar a mudança da tua condição de criança para a condição de adulto. Quando a gente chega dando um salto aqui, né, nos gregos, basicamente em torno de 5 a.C., quando a gente tem os grandes filósofos, né, Sócrates, Aristóteles, Platão, a gente vai ter uma época onde a Grécia é o país realmente que vai trazer a democracia, vai trazer a questão da educação ética, política, a polis, né, como um grande centro de discussão em relação aos rumos da sociedade grega, e um país que, na verdade, nesse momento, ele é a liderança entre os países, né, que tem a conquista, a Europa e uma parte da Ásia de uma maneira ímpar, e ali a gente tem uma ênfase na educação ética e política do jovem cidadão, o efebo. Então, a importância de você... vamos dizer que a gente pode pensar que houve uma mudança de rito de passagem, né? Então, agora a passagem é pela educação em termos éticos, políticos, porque esse jovem vai ser preparado para dar continuidade ao processo democrático grego em início naquela época, né? Na Idade Média, a gente tem uma ênfase principalmente na educação da realeza e também dos jovens que vão entrar no sistema religioso, né? Então, a gente tem uma diferença ali de sociedade, calcada basicamente no pilar da monarquia e no pilar da religião, e os jovens que vão sustentar e transmitir e preservar aquela época, né, na Idade Média, são os que vão receber esse tipo de educação. O que a gente tem aqui na modernidade é que, vejam bem, eu estou falando de jovem desde a antiguidade, desde sempre, como uma fase do desenvolvimento. Porém, o conceito de juventude, ele só surge no século XIX. E aí é um momento onde a gente tem a ciência se expandindo, a burocracia, os primórdios do que chega até hoje em termos de pós-modernidade, e a modernidade como algo que vai ampliar a educação, mas é uma educação voltada para o trabalho, né? Então, a gente tem toda uma relação nova ali de conhecimentos de o jovem que está sendo preparado para ser o gerente da fábrica ou que está sendo preparado para trabalhar na fábrica, e a educação como algo necessário a você sustentar esse sistema. Eu escolhi a educação, mas obviamente eu podia ter falado de outra condição, mas assim, para simplificar, porque eu só quero, na verdade, dar uma abertura, a gente chega à pós-modernidade, que
considerado por alguns autores como modernidade reflexiva, ou, na verdade, uma modernidade mais acelerada, enfim. Há uma divergência entre alguns autores, mas o que basicamente a gente tem hoje é uma globalização em rede. Então, há uma alteração de espaço, de tempo e também de uma sustentação ideológica que nos assegura que a única certeza que a gente tem é a gente ter incerteza. Então, a juventude, ela também é colocada nesse processo. Uma coisa importante se dizer é que, se a gente fosse pensar numa linha condutória entre esse gráfico que eu apresentei aqui para vocês, é que essa juventude, ela é sempre muito associada à ideia de um momento de ruptura com uma fase mais infantil para uma outra mais adulta, então, onde essa transformação, ela é um divisor de águas. Então, é na juventude que você tem um processo de início de sucessão de gerações, não é? Onde você tem que ir lá no mito grego, quando o oráculo fala para quem vai buscar a sua sabedoria, né? O seu conselho, ele sempre avisa que haverá uma sucessão, né? O rei será deposto, então aquele jovem é o que será o seu substituto, de uma certa maneira é isso que está em jogo. Porém, não é um processo muito simples para o jovem. É um processo de alta transformação, de mudança hormonal, de mudança social, de condição de vivência de transformação e de revolução, né? Então, há uma revolução muito significativa e marcante na época do pré-adolescente para o jovem adulto, né? Então, isso é algo bastante interessante, né? Então, o que a gente tem que perceber, sim, temos uma construção que é histórica, né, em termos de juventude, né, um conceito que vai sendo significado através do tempo em relação ao contexto de uma época, não é? Mas hoje, né, a gente está falando de que jovem mesmo. Então, basicamente, estamos aqui nessa situação mais atual de pós-modernidade, onde a globalização, e isso que a gente está fazendo aqui agora, né, de ter em vez de estar tendo um encontro presencial, de olho no olho, de se encontrar, de perceber a plateia, a gente está num sistema online, que tem, obviamente, situações positivas e negativas. Mas, basicamente, ele faz uma alteração muito importante no tempo e espaço. Então, esse jovem, hoje, ele tem que lidar com essas questões, e eu vou retomar isso no final. Vou começar falando um pouco desse sujeito de direitos, que é uma tônica da nossa pós-modernidade, né? A ênfase nos direitos humanos, e também falar um pouco dessas transformações de um ser que é considerado biopsicossocial, não é? Então, na verdade, o que a gente tem hoje é um jovem frente a todas essas transformações. É muito interessante que teve um pensador recente, que agora não me recordo o nome, mas que ele fala que a gente tem muito uma tendência a pensar que o jovem ele sofre uma influência fortíssima e principal e única, provavelmente, ou a mais significativa em relação aos pais, né, à família. Mas há um questionamento hoje se isso também não teria uma concorrência, pelo menos, ou talvez até uma ênfase maior, em relação ao tempo em que esse jovem está, né? Então, sim, pode haver influência de várias instituições, a familiar, a religiosa, a cultural do próprio país, a instituição escolar. Porém, esse tempo que a gente vive hoje, esse espaço que a gente vive hoje, ele é tão forte quanto todas essas coisas que são as nossas instituições tradicionais, não é? Então, é disso que eu vou falar um pouquinho agora. Basicamente, trazendo aqui a ideia de adolescente,
que quase não se fala mais, né, a não ser numa determinada nomenclatura, mas basicamente há uma extensão e uma mudança aqui de idades, né? Então, só para vocês terem uma noção, no Ministério da Saúde, via a Organização Mundial de Saúde aqui, a gente tem a adolescência definida no período entre 10 e 19 anos e a juventude entre 15 e 24. Ou seja, aqui a gente tem uma certa sobreposição, não é? Não há uma precisão dos 10 aos 19, dos 19 aos 24. Ou seja, essas transformações, elas são transformações que também significam diferenças individuais, não é? Então, não necessariamente, quando eu faço 19 anos eu passo a ser jovem, né? Mas há uma tendência aqui de comportamentos, de ideias, de transformações biológicas que vão fazendo essas faixas etárias. No Estatuto da Juventude, que é a lei de 2013, 5 de agosto, a lei 12.852, a gente tem um pouquinho diferente essa classificação. É considerada adolescente jovem entre 15 e 17, jovem entre 18 e 24 e jovens adultos entre 25 e 29. Uma das coisas que a gente hoje percebe bastante frequente nas discussões é esse jovem que fica mais tempo em casa, não é? Esse que não tem essa ansiedade para sair tão rapidamente. E aí, obviamente, há várias discussões associadas, né? Ele não quer, ou é o contexto que permite que ele fique mais, ou evita que ele consiga sair de casa devido a circunstâncias de emprego e outras situações, né? Fato é que a gente começa aqui a enxergar que do Estatuto da Juventude essa extensão vai até 29 anos, né, de jovem adulto, ou seja, há praticamente 15 anos aqui de fase dentro da juventude, uma grande fase de 15 a 29 anos, né? E aí a gente também tem frequentemente um outro tópico que é importante a gente enxergar, é que há toda uma legislação que vai ser organizada para orientar os direitos do sujeito jovem, né? Então, a gente tem aqui, pela Declaração Universal de Direitos Humanos, de 48, e a Organização das Nações Unidas, os desdobramentos em pactos, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, e que no Brasil é ratificado em 24 de janeiro de 92. Então, eu trouxe 3 convenções que são firmadas pelas Nações Unidas e que vão estar organizando os direitos, basicamente em função da eliminação das formas de discriminação racial, e aí a gente tem adotada em 21 de dezembro de 1965, ratificada pelo Brasil em março de 1968, a discriminação contra a mulher, que é de 18 de dezembro de 79, ratificada pelo Brasil em 1º de fevereiro de 1984, e também os direitos da criança, adotado em 20 de novembro de 1989 e ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 90. Por que a gente tem aqui uma data e alguns anos depois a ratificação pelo Brasil? Porque quando a gente fala de sujeito de direitos, né, direitos humanos, óbvio que a gente está falando de uma declaração universal de direitos humanos, significa que ela é um acordo internacional. Porém, quando ela chega nos países, e nesse caso agora a gente está falando do Brasil, há uma adaptação para a nossa realidade local, né? Então, essas convenções firmadas pelas Nações Unidas, elas têm essa particularidade de organizar de criar um marco legal de direitos do jovem, sobre temas que, na verdade, são muitíssimo
recorrentes e importantes de você ter um cuidado especial, mas eles têm que ser adaptados à realidade local. E é interessante a gente ver aqui, por isso eu escolhi, a discriminação racial, né? E a gente sabe a importância que é você ter leis que venham proteger determinadas populações. E nesse caso, a discriminação racial é um tema bastante preocupante na nossa sociedade, na sociedade mundial, e vamos considerar aqui, em particular, a sociedade brasileira. Uma população que a gente sabe que sofre o preconceito, e não só o preconceito, a violência é muito maior entre jovens negros, homens. A gente teve agora recentemente uma discussão importante sobre a Magazine Luiza, por exemplo, que traz uma discussão sobre criar um sistema de cuidado com uma determinada população através do trainee. Ela abriu um processo seletivo para trainees, ou seja, capacitando jovens universitários a partir do momento que eles passam por um processo seletivo. Eles entram e têm toda uma preparação para se tornar gerentes daquela instituição. E aí há toda uma discussão em função disso, se isso seria legal, se não seria, se seria outro tipo de preconceito. E é interessante porque a gente tem aí, primeiro, a importância de uma discussão, precisa acontecer em cima de, nesse caso, o caso concreto, de uma instituição que enxergou que haveria necessidade de fazer tal procedimento pelo fato, primeiro, gerando negócios em função da própria clientela que ela tem, que ela atinge economicamente uma população que quer ser representada dentro da instituição e que, se você olha no organograma da empresa, você não tem isso colocado, né? Então, essa discriminação racial ela pode ser vista em vários exemplos das sociedades como esse. Sobre a discriminação contra a mulher, que também é uma outra discussão importantíssima, a gente vê o crescimento na juventude de associação a movimentos que vão discutir esse lugar, né, questões de gênero, né? Então, como é que hoje precisamos nos organizar para poder ter direito a salários equivalentes, como ao diminuir a quantidade de mulheres que são maltratadas por conta da questão de gênero, entre outras discussões. Então, há vários movimentos onde a juventude também, amparada por essa legislação, ela vai buscar uma discussão maior e a proteção do Estado e da lei, né? Temos também os direitos da criança, o ECA, que é um primeiro lugar que você precisa dar atenção. E aí a gente pega também a criança e o adolescente, né? Mas onde você precisa criar as bases até de internalizar para determinadas populações que ela é sujeito de direitos. E você começa com esse processo desde as suas bases de proteção a essa criança e esse adolescente, né? E isso a gente está falando de nível internacional. No nível nacional, a gente tem aqui, né, vários documentos também. Podemos começar com a Constituição Federal de 88, no artigo 227, e aí ela traz os vários direitos, né, dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e adolescente absoluta prioridade, direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, isso está na nossa Constituição de 88. E, a partir disso, a gente tem vários documentos, que eu não vou me ater a cada um, mas só para ilustrar de que temos toda uma organização social de proteção ao jovem, né? Criança e adolescente aqui. Estatuto da Criança, a Lei Orgânica de Saúde, a Lei Orgânica de Assistência Social e a Lei de Diretriz e Base da Educação Brasileira. Então, é claro que isso não significa que, uma vez que você tem esses direitos
legislativos que eles já aconteçam, mas o fato deles estarem instituídos mostra que a gente tem uma sociedade que pode se organizar em torno disso e lutar para que esses direitos de fato aconteçam. Então, agora eu queria passar, eu vou sair só aqui um pouquinho para voltar para a tela. Eu não sei se eu continuo total. Pode ser, professora. Pode dar continuidade? Okay. Com certeza, está muito interessante. Bom, você está vendo que eu tentei sair, não sei se isso modificou. Voltou. Voltou, pronto. Então, assim, na primeira parte, o que eu queria, de alguma maneira, trazer é que o conceito de juventude ele vai se modificando através do tempo. Quando a gente chega ao tempo atual, a gente tem uma legislação e a ideia de que esse jovem, ele a juventude é um momento especial e que ele tem toda uma legislação de proteção. Uma outra coisa importante da gente entender nesse conceito atual é a ideia de que você, enquanto jovem, tem que ser reconhecido como um ser que esse conceito aqui, biopsicossocial, é um conceito que traz toda uma transdisciplinaridade em função de entender o jovem. O que seria isso? Seria você ter... É um conceito da Organização Mundial de Saúde e é um conceito que vai trazer uma leitura desse jovem a partir de várias formações disciplinares. Então, tem todo um conhecimento sobre essa juventude que é médica, que é psicológica, que é de assistente social, que é da educação. Então, hoje a gente entende a formação desse sujeito a partir das suas várias dimensões de existência, né? Então, é um ser que tem transformações biológicas, psíquicas e sociais, né? Então, eu trouxe 5 itens para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, basicamente, a ideia de que a questão biológica, ou seja, orgânica, ela é não só orgânica, mas ela é também uma questão psicossocial. Então, há uma transformação na época da juventude que é muito intensa, há uma mudança significativa hormonal, há uma relação desse sujeito com o seu corpo que deixa de ser criança, não é ainda adulto, ele está num processo bioquímico intenso, mas essa transformação ela é simultaneamente organizada em torno de uma sociedade, né? Então, aí a gente tem as classificações, né? O foco na imagem é esse foco de que o corpo não é um corpo por si só, ele é um corpo carregado de desejos, expectativas, distorções, construções, não é? Então, essa transformação corporal, eu adorei essa imagem aqui que mostra o gatinho e a projeção o leão, né? E eu acho que isso fala muito da nossa sociedade atual, né? Isso fala muito desse momento do jovem, onde ele tem que sair para o mundo, né? Ele tem que aparecer e o corpo dele vai ser visto, reconhecido, impresso ali em termos de significados. Então, é um momento onde essa aparência ela é algo muito preocupante para o jovem, né? É um momento onde um pescoço que é longo incomoda. Depois, quando você ganha mais idade, pode ser que isso continue incomodando, mas provavelmente não, ou talvez não. Mas naquele momento onde todo o teu corpo sofre uma explosão de mudanças, essa imagem, e pensem bem, a gente vive numa sociedade de imagem. Exatamente o que a gente está fazendo aqui é uma projeção de imagens, né? O ser humano ele é muito imagético e a questão do corpo
ela é extremamente investida de significados e de uma imagem muito idealizada, né? Então, o que se quer desse sujeito é essa sombra que está aqui na figura, né? É algo que é espetacular e que não necessariamente corresponde ao processo que você está vivendo, onde você tem que se acostumar ainda com esse corpo em transformação, com o que você vai enxergar que vai ser valorizado, como isso vai ser valorizado, que tipo de imagem as pessoas vão ver de você, né? Então, a gente está o tempo todo, e hoje a gente tem as tecnologias que são, ao mesmo tempo, uma maneira de você se comunicar e também um aprisionamento, né? Então, é bastante marcante, né, essa fase relacionada à imagem. Uma outra coisa que atravessa de uma maneira significativa o jovem é a questão da socialização, né? Então, é um momento onde ele vai sair desse lugar, a princípio, protegido da família. A gente pode até levar em consideração que não necessariamente é um lugar protegido, ok? Mas, ou seja, de qualquer maneira, há ali uma ideia ou um significado de que a família é o teu espaço que te restringe e te protege dos problemas do mundo, né? Alguma coisa do tipo. Porém, óbvio que ninguém está dizendo que não existem conflitos na infância, mas o foco aqui é na juventude. Fato é que, então, a gente está num momento onde essa criança ela vai sair desse lugar onde o universo dele é mais restrito com aqueles adultos e ela está fazendo um momento de transição para uma emancipação. Então, esse também é um processo muito marcante na vida do jovem, né? É um momento onde você não vai mais só sonhar em voar, mas que você vai ser praticamente obrigado a voar, né? Obrigado a sair, obrigado a ter os relacionamentos com o processo de se transformar em adulto, né? Então, onde você vai começar a ir para a escola sozinho, vai começar a fazer viagens com os colegas para outros lugares, sem pai e mãe, né? E aí, progressivamente. Então, esse desenvolvimento da socialização, ele também é um movimento bastante intenso, né? De passagem, vamos dizer assim. Olha, estou pensando aqui que, na verdade, a gente colocou lá na construção inicial das tribos primitivas que criavam ritos de passagem. Será que a gente também não tem os nossos ritos de passagem aqui, quando a gente está falando de transformação de imagem hoje? Será que a gente também não tem os nossos ritos de passagem quando a gente está falando de emancipação? Até que ponto a gente passa por rituais para poder se emancipar, não é? Então, enfim, vamos falar disso daqui a pouquinho de novo, mais questões. Ainda trazendo algumas etapas, né, alguns indicadores, né, dessa etapa de transformação do ser biopsicossocial, a gente tem a valorização do grupo, dos valores do grupo. Então, há uma desconstrução, um questionamento dos teus valores iniciais e ampliado para o grupo de companheiros. Né? Então, é o momento das tribos, é o momento onde você acha os teus pares, onde você acha pessoas que têm um processo próximo ao teu, que têm valores como o teu, ou não, né? Que você tem dificuldade de entrar em determinados grupos e, enfim, se a gente for pensar que a gente, de um modo geral, principalmente quem vive em cidades grandes, há uma proliferação enorme de tribos, né? Então, é um momento dessa busca. Quem é a minha tribo? Quem são as pessoas que, de alguma maneira, vão trazer ali um processo de conhecimento e de autoconhecimento, de aceitação? Então, é um momento também que é bastante inseguro, inicialmente. Né? E muitas pessoas, inclusive, que estão nesses grupos aparentemente descolados e super à vontade, eles estão talvez enfrentando um medo de uma maneira muito diferente daqueles que têm mais dificuldade, aparentemente.
nem sempre o que a gente vê é de fato o que acontece, né? Então, é um momento de organização desses valores de grupo. E há uma insegurança generalizada, que cada um enfrenta de uma maneira diferenciada. Mas aí a gente tem um processo também de angústia para o ser humano. Temos também aqui um desenvolvimento que é cognitivo, né? É um momento esse da juventude, e por isso talvez um momento onde o jovem se joga nas causas sociais, onde ele já consegue entender questões abstratas como a pobreza, as diferenças sociais. Não que a criança não consiga ver, mas em termos de conceito, de abstração, da possibilidade de uma causa ser investida de uma capacitação ali para transformação social, é um momento muito rico na juventude. É um momento onde o jovem ele abre esse horizonte da sua família, né, do seu grupo restrito, dele próprio, e ele consegue entender um conceito abstrato como é paz, por exemplo. Ah, mas paz não é abstrato, é concreto, né? Eu sinto paz. E sim, mas a paz como um conceito universal que a gente precisa trabalhar para que ele aconteça, isso é permitido já quando você tem um certo desenvolvimento mental. Claro que a gente tem crianças aí que também organizam e estão despertas para as questões macrosociais, mas a gente tem isso em termos de maior grupo investido nesse tipo de situação quando a gente tem mais idade. E aqui, uma identidade. Então, é o momento onde a gente faz uma conexão com todas essas experiências de tempo, de grupos, de desenvolvimento cognitivo, de imagens. Então, desenvolver a identidade é todo um processo e é muito intenso, né? Esse organizar essa pluralidade de experiências e de conhecimentos que a gente vai tendo no decorrer desse processo de vida, né? Então, é um momento muito rico e, obviamente, muito intenso, né? Isso nos leva às questões atuais e da juventude contemporânea. Vocês sabem que eu peguei isso aqui fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na verdade, alguns deles. Eu peguei esses conceitos na própria Together for Peace, na contracapa da nossa apresentação de hoje. Do folder que me apresentava, na contracapa tinha esses conceitos. E todos eles são questões atuais. A gente podia pegar todos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e dizer que eles são questões hoje que envolvem jovens. Não é? Eu peguei só alguns aqui. E aí é muito rico, se a gente for pensar, e eu não sei nem se eu tenho tempo para falar muito de cada um deles, mas se a gente for pensar, por exemplo, aqui, olha, educação de qualidade. Isso são questões que tanto trazem a proteção desse jovem, porque a gente já viu lá na legislação que há uma preocupação de garantir que o jovem tenha uma qualidade dessa educação, como há um desafio também. Por quê? Se a gente for parar para pensar, esse é um dos ritos de passagem mais difíceis para o jovem. A gente pode levar um momento como o Enem, por exemplo, como de extrema angústia para o jovem. É um momento onde ele vai ser testado e em pouquíssimo tempo, numa série de provas que duram 2 semanas, né? Ele faz uma parte numa primeira semana e outra parte na outra, e que está ali o peso de todo um conhecimento que ele acumulou até aquele presente momento, em concorrência com tantos outros como ele. Ou, obviamente, que a gente também não pode falar de uma juventude única, né? Porque essa educação de qualidade ela vai esbarrar em N problemas sociais, ambientais, culturais, etc. e tal. Então,
todas essas questões, a erradicação da pobreza, a gente também não está falando desse ODS atingindo jovens de maneira única, mas a gente está falando de jovens que têm um problema relacionado a uma questão que evita que ele tenha usufruto de todas as outras, porque a pobreza não vai dar acesso à educação, ao crescimento econômico, desigualdades, emprego digno, etc. E tal. A gente tem aqui o crescimento econômico, que também temos... não vou falar de cada um, senão eu não consigo tempo, mas eu vejo que essas questões elas são tanto uma garantia e uma oportunidade de trabalho para o jovem, dele se envolver em causas que têm a ver com o contexto atual dele, e aonde ele pode desenvolver um trabalho de significados para ele. Então, não sei, quais são, quando a gente forma a nossa identidade, quais são as questões que vão me mover em termos de trabalho, de dedicação, de significado de ser humano? É igualdade de gênero? De alguma maneira me mobiliza melhorar as relações entre os gêneros, né? Tanto de mulheres quanto de homens, para uma convivência que não seja tão desigual como tem sido na nossa sociedade? Eu me preocupo mais com as questões de produção sustentável. Eu preciso batalhar em termos de um emprego digno, como isso sendo algo mais significativo, né? As desigualdades são algo que eu enxergo como um problema para a sociedade, o crescimento econômico. Então, ao mesmo tempo que isso são questões onde o jovem pode trabalhar para que ele faça uma diferença e ele se sinta participando dessa sociedade, ele ganhe um significado, são também problemas muito sérios que hoje o jovem tem que lidar, né? Então, por exemplo, a gente está aqui com um emprego digno numa sociedade pós-moderna, onde há cada vez menos empregos, onde o emprego é dito como algo que, de carteira assinada, tende a assumir. Não é? Então, a gente precisa de mais qualificação, a gente precisa de mais tempo, então, na educação, na escola, para poder ter acesso a uma qualidade. Então, isso, ao mesmo tempo que é algo de significativo, é também um fantasma hoje para o jovem. É também um lugar que preocupa, né? Teremos emprego para todos os jovens que estão se formando? Teremos a continuidade na educação de qualidade num lugar onde cada vez, por conta das novas tecnologias e dos conhecimentos, cada vez eu preciso me formar mais, não é? Eu conseguirei viver num mundo onde as desigualdades são crescentes, de uma maneira que isso não me atinja? Então, ao mesmo tempo, essas questões, elas são questões de significado e de preocupação, né? De desafios para o jovem. Então, eu trouxe para finalizar aqui, não sei exatamente se a gente vai ter tempo de conversar, mas vou deixar pelo menos como pulguinha atrás da orelha, que a gente tem também hoje uma grande interferência das tecnologias. E isso é algo extremamente significativo, porque quando a gente fala de tecnologias, na verdade eu quero fazer um parênteses aqui, porque entende-se por tecnologias tudo o que o homem usa para lidar com o seu ambiente que facilita a sua vida. Ou seja, se eu tenho o uso lá no início da roda, isso já era uma tecnologia, não é? Mas quando a gente fala dessas tecnologias cibernéticas, né? Então, das mídias, a gente está entrando com... A gente entrou, na verdade, não entrando não, a gente entrou numa outra dimensão que hoje atravessa toda a sociedade, mas os jovens, eles são, inclusive, muito cobrados para que eles se atualizem cada vez mais. A gente tem uma pluralidade de tecnologias, mas a gente imagina que o jovem tem que dar conta, já nasce sabendo, a gente mais ou menos tem essa imposição
sobre o jovem, né? Que gera, obviamente, muita ansiedade, porque ele tem que estar sempre atualizado. Então, isso muda significativamente a maneira como o ser humano, em geral, e o jovem em particular, lida com o tempo e com o espaço. Então, quando eu falo, por exemplo, lá da imagem, não é mais uma imagem 3D, né, onde você se encontra com a pessoa, mas é uma imagem que é uma imagem de mídias também, né? Então, quais são as implicações do espaço cibernético para os jovens de hoje? Essa é uma pergunta que temos que nos fazer, né? É uma pergunta que o jovem tem que se fazer. Como é que esse espaço cibernético atravessa o teu cotidiano enquanto jovem? E o que isso implica em termos de imagem, de construção de identidade, de valores de grupo, dos próprios direitos como jovem, não é? Então, uma outra coisa é o tempo em rede, que é muito diferente do tempo presencial. Como é que isso afeta o jovem contemporâneo? Né? O tempo que eu estou aqui e, ao mesmo tempo, tem gente de outro país conversando comigo, num tempo de 3, 4 horas de fuso horário. Qual é o tempo que hoje um jovem tem para mostrar que ele é importante para ele e para a sociedade, com o tipo de questões que a gente hoje levanta para esse jovem? Como é que esse tempo, diferente de um tempo presencial, vai impactar a vida do jovem? Eu tenho mais perguntas do que respostas em relação a isso. E eu não sei se a gente tem tempo de fazer essas questões. Eu acabei a minha participação. Eu só queria, eu acho que eu fiz uma... Deixa eu só dividir aqui, porque eu queria deixar registrado o meu contato. Ah, com certeza. Esse tipo Peraí. Como é que eu faço agora? É só clicar. Não, ainda não. Ah, agora sim. Agora sim? Sim. Eu queria deixar registrado, porque eu quero dizer o seguinte, eu fiquei muito angustiada de passar essas informações para vocês, mas, na verdade, esse tipo de questão, eu trabalho, como eu disse no início, eu tenho um consultório, e tanto na universidade quanto no consultório, eu tenho tido muitas demandas desses jovens que ficam muito angustiados com todas essas questões que eu trouxe de uma maneira muito simples e muito superficial, mas que quando o jovem vivencia todas essas questões que atravessam o cotidiano dele, a angústia em relação ao trabalho, a pressão em relação aos estudos, o seu lugar na família e na sociedade, um planeta que está, de alguma maneira, mostrando que ele está exaurido com o formato de trabalho que a gente faz, né? E como a gente ocupa nosso espaço, nosso tempo. Então, eu tenho recebido muitos jovens que estão muito angustiados. E é muito interessante que eles chegam sempre como, eu não estou me sentindo bem. Né? Geralmente, quando você vai procurar um psicólogo, você vai porque você está sem saber o que fazer, perdido, incomodado, não consegue pertencer a um determinado grupo. E é o momento mais rico e maravilhoso dele se questionar realmente sobre qual é esse lugar. Para ele não sair só repetindo e talvez fazendo o que todo mundo já faz e que a gente vê que não está levando para um lugar muito saudável. É verdade. Então, na verdade, quando o jovem chega dizendo que ele está adoecido, talvez seja ao contrário, talvez ele esteja ali lutando por uma saúde para fazer a diferença. Isso começa com questionamento, isso começa com você não se encaixar nos modelos que já estão falidos. Né? Então, eu estou deixando aqui o meu contato, é um WhatsApp. Se alguém quiser me mandar mensagem para entender alguma dessas informações de uma maneira um pouquinho melhor, bater um papo, estou à disposição.
e sempre fico muito feliz de ver os jovens que estão se questionando sobre os modelos que eles estão herdando, né? Que eles conseguem. Eu acho que é um momento realmente muito particular e importante para você entender qual é o rumo que você quer tomar na tua vida, né? Talvez não repetir tanto coisas que você, na verdade, não concorda, né? E criar o teu próprio lugar de trabalho, né? O teu próprio lugar Sim. de significados, não é? Sua própria identidade, né? Exato. Deixar tua marca no mundo, não é? Que é isso, É afinal de verdade. contas, que a gente procura. Uhum. E aí encontrar paz, né? Dentro da angústia. Nós temos algumas perguntas, assim, a gente pode sair do share, a professora? Sim, sim. E aí? Deixa só Uhum. stop share, pronto. Ok. Pronto. Me achei aqui de novo. Nós temos algumas perguntas, eu vou pedir para o Gregory. Por favor, Gregory, você pode fazer a primeira pergunta? Ok, professora Luz, primeiramente eu gostaria de agradecer pela excelente explicação sobre esse tema. Foi bastante enriquecedor. E durante o que você estava falando, eu tenho mais uma dúvida, assim, que nos últimos anos, muitas minorias começaram a ganhar cada vez mais voz, direitos. Teve agora, recentemente, uma cota específica na política para negros, que, se não me engano, o STJ aprovou. A gente já tinha, antigamente, uma cota que destinava 30% de participação feminina na política, isso sem contar as cotas sociais, as cotas raciais. Mas tem um grupo, eu acho que quando eu vejo assim o noticiário, a política de uma maneira geral, ele não é muito lembrado, que seria pessoas com déficit de atenção ou com dislexia. Eu estava pesquisando recentemente, não existe uma legislação própria para esse grupo, se eu não me engano. Existem só jurisprudências isoladas em cada região que trata sobre esse grupo. Se eu não me engano, esse grupo só é 5% da população brasileira. Existem algumas jurisprudências, como em vestibular, no Enem que você falou, que esse grupo teria direito a um tempo adicional para poder fazer as provas, em vestibular de maneira geral, fazer as provas em locais separados. E aí, a partir disso, eu queria a sua opinião para saber o que escolas e universidades poderiam fazer para ajudar mais esse grupo, principalmente quem tem déficit de atenção e dislexia, que apoio e suporte esse grupo poder receber, porque muitas vezes o jovem tem isso e não sabe que tem direitos, porque isso é pouco divulgado pela mídia. Uhum. Sim, sim. Muito legal isso, porque primeiro eu acho que você falou de várias questões que estão associadas, né? Uma delas é a partir dos anos 60, quando a gente tem um movimento muito forte de luta pelos movimentos civis, não é? Então, por exemplo, nos Estados Unidos você tem a luta do Martin Luther King em relação à população negra, né? Então os direitos a luta pelos direitos e as ações afirmativas que vão dizer o seguinte: olha, não adianta só você dizer que tem direitos, é necessário que você crie um sistema, pelo menos, de transição, que assegure uma determinada cota para que aquela população seja absorvida e daqui a alguns anos ela consiga entrar nesse processo, porque o nosso sistema educacional, e isso já vem... Você viu quando eu fiz aquela linha histórica, a gente tem alguns grupos que são sempre privilegiados em relação à educação. Então, na Grécia, a filosofia,
Depois a gente tem lá na Idade Média os reis e os padres que recebiam educação e ninguém mais recebia. Depois a gente tem na modernidade um aumento, porque as fábricas vão precisar de trabalhador, e aí a gente tem uma mudança e um privilégio para alguns grupos. Então, agora que a gente está na pós-modernidade, uma ideia de diversidade, onde todos são chamados a participar, ninguém está fazendo favor para ninguém quando a gente cria as cotas e a gente amplia a quantidade de pessoas que têm que estar capacitadas para trabalhar. Então, as pessoas com deficiência são um dos grupos que é privilegiado em relação a esse olhar. Aí você trouxe uma coisa bastante interessante, que mesmo nas cotas de pessoas com deficiência, alguns grupos não estão representados, não é? Então, a gente tem, por exemplo, né, eu sou da psicologia e a gente tem no Rio de Janeiro um TAC para incorporar as pessoas com deficiência, pessoas com transtornos mentais. Aí você vai dizer, mas lá tem um supermercado, agora esqueci o nome, que tem pessoas com transtornos mentais, que é o Mundial. Não, ali a gente tem Down, mas a gente não tem pessoas com transtornos mentais, porque eles não estão na lei, que é diferente, entendeu? Então, para que é importante a lei? A lei é importante porque a empresa ela é cobrada a ela ter aquele quantitativo, a escola é cobrada a ela ter aquela população inserida. Então, aí vamos no que você falou. É importante que esse grupo se movimente para lutar por seus direitos. Quando a gente fala dos coletivos, a gente fala assim, lá vem o coletivo. Né? Ai, que chato o coletivo. Já ouvi muito isso, sabe? As mulheres agora só falam dos coletivos e tal. Porque há uma necessidade das pessoas se encontrarem dentro das suas dificuldades e se fortalecerem, e discutirem, amadurecerem essa discussão, entenderem o que está em jogo. Não é? Por exemplo, eu estou aqui falando para os jovens, e aí, enquanto eu estou falando, eu falei, gente, mas eu não sou mais jovem. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando sobre os jovens, é diferente de você ser um jovem vivenciando as questões que eu estou trazendo. A mesma coisa em relação... Claro que eu ouço jovens, convivo com jovens, tenho filhas jovens, então, eu poderia dar milhares de exemplos aqui para vocês sobre coisas que eu enxergo que são um sofrimento desse jovem, né? E aí eu quero trazer uma coisa importante sobre sofrimento, já que eu sou da psicologia. Existe um autor que fala que o sofrimento ele é inerente ao humano. Porém, existe um sofrimento que é patológico, que é aquele de repetir e não sair do lugar. E existe o sofrimento que é criativo, que é buscar soluções e criar alternativas e melhorar o processo. Então, essa população que não é representada, ela tem que reconhecer os seus pares e transformar essa dor numa luta. Transformar essa dor numa melhoria. E aí, gente, é um processo de aprendizagem mútua. A escola não sabe lidar com isso. O jovem não sabe, ele está perdido também na sua situação. Então, é um processo dele aprender como é que ele vivencia aquilo, dele enxergando como é que ele vai se sentir melhor, dele dizer, olha, mas não é isso que eu estou sentindo, é aquilo, porque eu sou desse grupo. E eu sei falar sobre isso. E ele aprender e ensinar também, sabe? Ele lutar para a escola junto com ou a empresa, irem buscar soluções de convivência. É disso que a gente está falando o tempo todo, sabe? É um processo de construção conjunta, de você me dizer, professora, você até sabe disso, porém, eu sinto dessa maneira. Vai me fazer pensar como é que eu posso te ajudar numa próxima forma de trabalhar contigo. Entendeu? Um questionamento. Eu tenho uma pergunta também, professora Lourdes. Hoje a gente vê, né, que as profissões foram se adequando, inclusive com a tecnologia, né? Agora, aqui no Brasil, qual é o percentual de jovens que frequentam a universidade e terminam o curso universitário? Que alguns anos atrás eu tive o número eram em torno de 5% a 7% da população brasileira que ia para a universidade e
terminasse os estudos. E hoje, qual seria o percentual da população? Eu não tenho esses dados, mas eu posso imaginar alguns fatores que interferem. Primeiro, meu Deus, deu um problema? das minhas filhas, por exemplo. Sim. Né? Um motivo, olha, quando eu entrei na faculdade, eu peguei a grade, eu sabia lá as faculdades que tinham ranking. Eu peguei uma grade dentro da minha universidade e segui aquilo. Eu não questionei, porque eu não tinha, eu nem comparava com outras grades de outras universidades. O jovem hoje, as minhas filhas, quando entraram nas suas respectivas faculdades, elas já sabiam o currículo, porque hoje na internet você tem acesso a muita informação. Então, você faz comparativos, você pode ver, mas eu não gostei do currículo dessa universidade, agora eu quero a outra. O jovem, ele também é cobrado muito cedo por uma escolha profissional, não é? Sim. Então, há uma pressão, inclusive, que se você não estiver correndo, você vai perder, porque daí você não vai conseguir no mercado. Gente, sinceramente... É uma cobrança muito grande. Tenho uma interrogação sobre isso, sabe? Porque, inclusive, a universidade, sim, é um espaço, eu sou da universidade, é um espaço que, em termos de ascensão social, de algumas vagas que você consegue se você faz faculdade e outras que você não consegue se você não faz, tem uma diferença aí de situação, mas existem profissões que você não precisa ter a faculdade. É verdade. Então, é melhor que você seja um bom técnico em algumas áreas do que você tenha uma universidade, né? Ou, hoje o jovem também, ele se permite desligar no meio e escolher outra coisa, porque ele começou muito jovem. A pressão sobre uma escolha, onde ele ainda está nesse processo de se entender como identidade. E aí, de fato, ele só vai entender se ele gosta. Eu nem sei se é durante o curso, sabia? Porque ainda assim, o curso, você só vai saber se você gosta daquilo na prática. Com certeza. Todos os cursos, eles são muito amplos. Né? Na psicologia, você tem, só na psicologia isso falando, né? Você tem desde o trabalho com a clínica, hospital, na área de meio ambiente, na área organizacional. Então, é uma imensidão de possibilidades que você precisa de tempo para você poder escolher. Então, existem vários fatores que levam o jovem a sair. Alguns, acredito eu também, porque eles não conseguem acompanhar o tipo de cobrança e o tipo de exigência que aquele curso traz para ele, problemas ligados a financeiro, enfim, acho que inúmeros fatores que contribuem para isso, né? Outra coisa que a gente percebe, muitos alunos terminam a faculdade e aí fazem mestrado, e depois outros que fazem pós-doutorado, enfim, doutorado. E o mercado tem vaga para essa juventude super qualificada, porque senão frustra também o jovem, né? Ele tem uma gama gigantesca de conhecimento, de habilidade, e, no entanto, o mercado não tem espaço para ele. Essa é uma pergunta muito boa. Muito boa. Muito angustiante. É uma pergunta que angustia muito, né? Sim. Primeiro porque eu acho que tem uma recorrência nesse discurso, de dizendo que não existem oportunidades para os jovens, né? Então, isso eu acho extremamente cruel, até porque eu não acredito nisso, né? Aí você falou da qualificação. Veja o conceito mestrado, tradicionalmente, era para ser mestre. Quem fazia mestrado era alguém que buscava trabalhar na academia, né? Então, só fazia sentido você fazer mestrado se você quisesse ir para a academia. E daí o doutorado, que é uma coisa mais sofisticada em relação ao mestrado, e o pós-doutorado, que é uma pesquisa ainda mais específica. E era uma maneira do acadêmico ir se organizando e se profissionalizando cada vez mais. Com essa quantidade de transformações que a gente tem, de mudanças, né, e de conhecimento,
principalmente nas áreas tecnológicas, a gente percebe uma necessidade que a gente tem um crescimento, inclusive, dos mestrados profissionalizantes. Não é? Então, a gente tem o mestrado profissionalizante, o doutorado profissionalizante, tudo mais, que veio muito nessa geração de conhecimento, da inovação, da necessidade que a gente tem de inovar cada vez mais, né? Então, é uma maneira de você pegar uma questão, ir para a academia, se organizar em função daquele conhecimento e levar isso para uma experiência, um crescimento que aí da empresa, da sociedade, né? do profissional e tudo mais. Eu acho que isso acabou criando uma distorção, porque quando o jovem terminava a graduação e ele está ali conhecendo, ele já é chamado para ir para esses mestrados. Aí você tem, naquela linha de topo, uma concorrência muito forte, mas vejam bem, é uma concorrência de inovação. O título pelo título, a formação pela formação, ela não vai te garantir o mercado. Então, é muito importante, e essa é a minha área específica, a área da organizacional e do trabalho, eu tenho orientado muitos jovens em relação a ele, primeiro, se apropriar disso que é ele. Quem eu sou, perguntas que são essenciais para saber que rumo você vai tomar. Senão, é Alice no País das Maravilhas. Me ensina onde é a saída. Pega qualquer caminho. Para onde você quer ir? Você não sabe para onde você quer ir, você pega qualquer coisa. Você pega todos os títulos que tiverem pela tua frente. E aí você está desempregado. Isso reforça a nossa mentalidade de que não adianta se qualificar porque você não tem mercado. Porque você não fez um trabalho base, que é se perguntar para que aquilo serve para você. Aonde eu quero atuar? Então, gente, de novo, é um processo de autorreflexão, de amadurecimento, de você saber, isso não é simples, mas é possível. Mas de você saber o que você quer, qual o teu propósito, e fazer uma projeção de médio e longo prazo, que já é uma capacidade cognitiva do jovem, ele tem essa capacidade de organizar a vida dele em função de planos. Isso não significa que ele vai ficar engessado, porque o jovem detesta ficar engessado, graças a Deus. Né? Mas, assim, significa que ele se organizou, ele se empoderou. É o mito do herói, gente. Você, para ir lá brigar com a Medusa, não vai, assim, desqualificado, entendeu? Você vai tendo que saber quem é você, por que você vai lutar com a Medusa, quais são as armas que você tem que ter. E aí você monta uma estratégia para fazer com que a Medusa olhe para o espelho em vez de olhar para você, e ela que se petrifique, não você. Uma coisa que falando é isso. Uma coisa que aconteceu na Inglaterra algum tempo atrás, eu não sei se aqui no Brasil já teve essa proposta, é que quando você termina o colégio com 18 anos, antes de você ingressar para a faculdade, você tirar um ano de reflexão para realmente saber que rumo você quer tomar na sua vida como profissional. Nesse ponto, eu acho um pouquinho difícil no Brasil pelo seguinte. O nosso sistema de entrada na universidade, ele pressiona o jovem, assim que ele termina o ensino médio, que está fresquinho e que ele está lá com aquilo tudo batalhando na cabeça dele. Por quê? A prova em si é uma prova que ele tem que estar com isso muito fresco. Se ele para um ano, ok, tudo bem, mas ele vai ter que talvez voltar um ano para estudar para ele fazer o Enem. Então, a gente tem que achar recursos aí e soluções para esses impasses, sim. Né? O jovem que está muito angustiado, né? Porque a gente também tem uma sociedade Brasil muito imediatista, sabe? Ter um filho na universidade ou na faculdade ou no próprio ensino médio é caro. As famílias às vezes têm dificuldade de manter esse jovem por mais 2, 3 anos, meio sem rumo, né? Então a gente tem vários problemas que acabam atravessando essa questão e que entram como pressão,
né, para isso poder ser viável. Não é que não seja viável. E às vezes, assim, tá tudo indo, né? Você consegue, o filho acaba o ensino médio, faz o Enem, entra na faculdade, faz 2 anos e meio, 3 anos de faculdade, às vezes a faculdade inteira, e aí ele descobre que não era aquilo que ele queria, vai ter que começar tudo de novo. E também deve ter uma gama muito grande de jovens que eles são os primeiros das famílias a frequentar uma universidade. Sim. Sabe o que eu falo, professora? Quando eu vou para as universidades, eu digo assim, cada estudante, na hora de entrar, pisar no solo da universidade, deveria beijar o chão, por ter essa oportunidade, né, do templo do saber. Eu acho que é um momento tão importante, né, na vida humana, de você chegar e frequentar uma universidade. Ela é um complemento, né, à sua vida. Claro, existe também cursos técnicos que, se você não pode frequentar uma universidade, você pode adquirir uma profissão na nível técnico, que não é vergonha também, né? O mercado até, às vezes, está deficiente de pessoas nesse nível, correto? Então, eu amo a universidade, eu acho, eu sou da universidade. Eu dou aula na graduação e em 2 pós-graduações, né? Uma na UF e uma lá na Veiga também, em áreas diferentes. Então, eu dou muito valor ao conhecimento que a gente gera em relação a gente ter... tenho alunos que ele é o primeiro da família que de fato está na universidade, e eu percebo o valor que isso tem para essa família e para ele. Muito grande. Eu quero dizer também que isso não é diferente em famílias que você tem, todos são da universidade. Por exemplo, na minha casa, eu e meu marido somos universitários, e eu acho que ainda assim, as minhas filhas tiveram conflito em relação a tipo de escolha, se elas queriam mesmo entrar na universidade só porque os pais já eram da universidade. Ou seja, será que ele tem que repetir a minha história? Porque é a história dele que ele está construindo, sabe? É verdade. Então, por isso que eu acho, de fato, que é muito importante o jovem entender se é isso que ele quer para ele, né? Para ele poder se apropriar disso. Claro que ele pode se arrepender, tanto que ele fez quanto pelo que ele não fez. Tudo a gente tem situações. Eu acho, sim, que a universidade é um lugar que traz esse conhecimento. Eu até falo com os meus alunos, agora que a gente está online, que eu sinto muita falta do clima da universidade, né? De ver os jovens ali interagindo, com aquela pose meio contestadora, sabe? A gente vai descer a escada e não consegue descer a escada porque eles estão lá ocupando todos os espaços. Ai, que saudade disso, sabe? De ver esse lugar que é um lugar de formação muito especial. Porém, de novo, eu volto a dizer que eu não acho que isso seja uma obrigatoriedade. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que a filha dela queria trabalhar em navio. E aí ela disse o seguinte para a mãe: mãe, eu não quero mais ficar nessa escola, eu quero que você me pague vários cursos de línguas, porque é isso que vai me dar possibilidade de eu conseguir a vaga que eu quero. Né? Então, é esse tipo de questão que tem que estar clara para o jovem. Sobre o que ele quer. E aí sim, ele aproveitar, porque se é a universidade, se não é a universidade, se ele vai trabalhar no navio, ou se ele vai trabalhar numa empresa, ou se ele vai abrir um negócio, isso vai fazer parte da vida dele durante tanto tempo. Sim. Né? Então, ele que tem bom que... isso faz ele vibrar, sabe? Isso faz o coração dele acelerar. Não significa só ser feliz, não tem isso. Você tem que se encontrar naquilo que você vai estar se empenhando. Você fica vivo, né? Exatamente. Vivo fazendo aquilo. E muitas vezes, até eu acho que o percentual de pessoas que realmente abraçaram aquela profissão, amam o que fazem, ainda não é tão grande como poderia ser. Muitas vezes a pessoa foi obrigada a seguir aquele caminho, não teve muitas opções, né? Mas vamos torcer para que a educação sempre prevalece, né? Eu acho que é a base de uma sociedade com equilíbrio, né?
Sim, sim. Professora, eu quero lhe agradecer assim imensamente. Foi uma aula preciosíssima. Espero que todos possam assistir para aprender um pouco mais, né, o que querem na vida. E agradeço também o Gregory de estar presente conosco, Michelle. Enfim, lhe passo o microfone para as suas últimas considerações, que o tempo já está em cima. Sim, já acabou o tempo. Eu queria agradecer esse espaço. Uma pergunta importante sobre a questão das pessoas com deficiência, né? Então, mostra gente querendo problematizar coisas que, de alguma maneira, têm a ver com a realidade delas, e eu acredito que é isso, o jovem se entender na sua realidade, o que ele pode fazer por ele pelo contexto. Ok, muito, muito obrigada.